Olá, tudo bem? Eu sou o Gilvan, voluntário aqui no Projeto Pupila, onde o nosso intento é sempre compartilhar conhecimentos, algumas experiências e dicas do nosso dia a dia que possam ser úteis no seu dia a dia, seja do campo pessoal ou mesmo profissional. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho home office. Quando a gente pensa no trabalho home office, que é trazer o seu escritório para a estrutura, para o ambiente familiar onde você mora, tem vários pontos que a gente precisa levar em consideração. E alguns campos que a gente precisa avaliar quando se pensa no cenário colaborador e no cenário empresa. Quando a gente começa a trabalhar home office, é necessário que o colaborador, quando ele sai da empresa e passa a exercer essa atividade no seu ambiente no seu ambiente em que ele mora, seja morar sozinho, seja morar em família, é necessário que ele tome algumas medidas, a começar por determinar espaço. Eu chamo isso de delimitar o teu espaço de trabalho, de definir um local onde você vai trabalhar, manter esse ambiente limpo, ter uma comunicação clara com todas as pessoas ali, principalmente se você convive com mais de uma pessoa, é necessário que haja essa consciência, é necessário que haja esse entendimento para que a tua produtividade, para que o teu resultado durante o desempenho da sua função, ele seja satisfatório e seja produtivo, não seja mesquinho, não seja a menor. É necessário que você pense ou comece a planejar o seu dia desde o dia anterior. Quando você vai dormir, você já, se necessário, você já ter uma agenda onde você coloca ali principais atividades que você vai exercer no outro dia. Isso já faz com que a sua mente, você durma mais leve, mais tranquilo, com menos preocupação. Você já tira informações da tua memória, coloca naquela agenda, naquele rascunho, onde no próximo dia você vai executar, ao invés de você dormir preocupado, amanhã eu tenho que fazer atividade XPTO, entendeu? Então isso é muito importante, você criar uma rotina. O trabalho home office é disciplina. E essa disciplina, ela exige que seja muito seguida à risca. Ela exige que você comece sempre do antes, para que não tenha surpresas. Essas surpresas podem ser desagradáveis depois. Dentro da execução, no dia a dia do seu trabalho, é muito importante que você tenha a comunicação quando você mora com pessoas, quando você convive com a sua família, que você tenha essa comunicação de deixar claro o momento em que você está trabalhando. Às vezes você não tem um escritório, às vezes você não tem um espaço exclusivo onde você pode executar as suas funções, as suas tarefas. Então deixar claro para as pessoas para que elas entendam. Às vezes tem mais de uma pessoa trabalhando. Se tem mais de uma pessoa trabalhando e trabalham em atividades distintas, que tenham uma certa diferença, a união dessas atividades para discutir, trabalhar, criar um ambiente de trabalho onde você vai conseguir trocar informações. Imagina, o esposo é advogado, a esposa ela é consultora, então são trabalhos diferentes, atividades diferentes, e ambos que antes não trabalhavam na sua estrutura, era dia sim, dia não, hoje eles estão exercendo essa atividade, a troca de experiência que eles vão ter nesse grupo. E quando a gente pensa no trabalho home office, colaborador e empresa, para o colaborador é como eu já falei, ambiente de trabalho, delimitar a agenda, criar horários, ter uma rotina do dia, rotinas de pausas, rotinas para descansar, rotinas para almoçar. Desde que ele começa o dia dele, ele já tem que ter em mente que o fato dele estar home office, ele está no escritório, né? Isso é muito importante que seja levado a sério, para que não vire uma bola de neve. E quando a gente pensa do lado da empresa, obviamente a empresa precisa dar suporte, a empresa precisa entender o momento desse colaborador e fazer com que ele consiga ou tenha ferramentas ou tenha suporte para trabalhar
em todas as frentes, em todos os pontos. Esse momento que nós estamos vivendo, algumas empresas tiveram que tomar a atitude muito rápido, que nem sempre deu para elaborar vamos dizer assim, uma estratégia, um plano, uma plataforma externa para esse colaborador atuar. Então é importante nesse momento que a empresa esteja presente no dia a dia desse colaborador, através de ferramentas digitais. Hoje o ambiente digital ele disponibiliza muitas ferramentas que você pode utilizar para fazer o seu trabalho. Seja ferramentas de gerenciamento de tarefas, ferramentas para reuniões online, para videoconferências, para troca de mensagens. Isso é muito importante que a empresa entenda esse momento, é muito importante que a empresa disponibilize isso. E às vezes o funcionário estava lá dentro da sua estrutura e não precisava utilizar isso. E por mais que ele tenha uma certa familiaridade, quando junta um mais um, no caso, quando junta 3 pessoas, vamos dizer assim, para utilizar uma ferramenta, sempre há dúvidas. Onde que eu clico, onde que eu faço? Então é importante que a empresa não só coloque o colaborador em home office, mas é importante que ela disponibilize suporte necessário para que esse colaborador consiga entregar os resultados. É uma via de mão dupla. O trabalho home office é uma via de mão dupla, é um sistema de leva e traz. Não é só a empresa dizer, olha, eu tenho X quantidades de colaboradores em casa e esses colaboradores vão me entregar todo o final do dia, ou final de semana, ou mês, eles vão me entregar X resultado. Esse X resultado depende exclusivamente do suporte que a empresa está dando. O trabalho home office ele é produtivo, ele é engrandecedor, primeiramente para o colaborador, mas vem a outra ponta que é a empresa. É a empresa pensar se há mesmo a necessidade de ter esse colaborador dentro da sua estrutura, ou se mantê-lo à distância ela não estaria economizando em outros pontos, em outras frentes. Será se é necessário mesmo tê-lo? Para tê-lo dentro da empresa, qual é o custo de manter esse colaborador dentro da empresa? E qual é o custo de mantê-lo, esse colaborador, fora da empresa? Vindo na empresa somente para alguns momentos importantes de reuniões ou eventos que sejam necessários. Então são dois pontos que precisam ser analisados com bastante cuidado isso para a execução do trabalho home office. Hoje eu trabalho totalmente sobre home office. Há mais de ano eu tenho essa flexibilidade. E o meu trabalho home office ele sempre começa na noite anterior, como eu já falei antes. Eu faço rascunhos do que eu vou fazer, qual é o meu planejamento do próximo dia. Chega o início do dia, acordar cedo, se preparar, fazer uma atividade física, nem que seja em casa, nesse momento que a gente não pode sair, é o ambiente onde você deve utilizar para fazer a sua atividade física em casa, um relaxamento, uma meditação, um alongamento, coisas que te deixem leve, ver notícias que sejam produtivas para o teu dia a dia. Hoje nós somos bombardeados por informações que nem sempre são relevantes para o nosso dia a dia, principalmente para a nossa produtividade profissional, até mesmo pessoal. Então você ter uma clareza dessas informações, as quais você está consumindo, de que elas são produtivas para o teu dia a dia, é extremamente importante. É como se fosse o consumo de informações é como a ação de você tomar banho todo dia. Ela precisa ser bem feita, se você toma aquele banho meia boca, imagina que você toma banho e não lava o pé. O consumo de informações tem essa mesma finalidade. O que você consome que te deixa esgotado? O que você consome que te deixa produtivo e que te leva a uma reflexão, que te leva a um raciocínio com uma atitude, com uma ação a qual vai te trazer algum resultado? E resultados aqui a gente não fala só no resultado físico, no resultado físico, é no resultado emocional. É um momento no qual nós fomos colocados dentro dessa quarentena, em que o nosso emocional ele está o tempo todo oscilando. Então a gente precisa ter bons conteúdos para que esses bons conteúdos nos auxiliem.
Que no caso, quando a gente chegar ao final dessa quarentena, nós tenhamos uma qualidade de vida e uma qualidade de saúde mental diferente. E principalmente para aqueles que estão home office, para quando ele sair disso daqui, ele olhe, caramba, olha a minha evolução, olha onde eu estava e olha onde eu consegui chegar. É muito importante nisso. Então são esses dois pontos para o trabalho home office, quando a gente inclui o colaborador e a empresa. É importante que os dois criem esse elo de parceria. É importante que os dois criem esse elo de colaboração, acompanhando, dando suporte, identificando quais foram os pontos de melhoria que aconteceram essa evolução constante, quais foram os pontos que houve uma certa carência, que precisa ser mais trabalhado, mais lapidado, mais aprofundado. E essa identificação ela tem que ser conjunta. Essa identificação ela é feita através de relatórios diários que o colaborador gera da sua rotina. Ele consegue identificar, olha, nesse ponto aqui ou nessa tarefa eu consegui ser produtivo, nessa outra eu não consegui. É colocar isso em uma reunião de alinhamento e o gestor está disponível ali para auxiliar esse colaborador, para dizer para ele, olha, realmente esse ponto precisa ser melhorado, realmente esse ponto ele precisa ter um up. As ferramentas existem para se trabalhar, para fazer um bom trabalho home office. Se você utiliza essas ferramentas com sabedoria, se você faz uma boa gestão delas, o seu trabalho home office ele será muito produtivo para os dois campos. Recapitulando, é importante a consciência do colaborador para desenvolver essa disciplina, começar a se organizar na sua agenda para o trabalho home office, a comunicação com todas as partes, seja em casa, na família, com pessoas que você convive, bem como com as pessoas do seu time, para que não haja distração nesse meio. A comunicação com a empresa, para que haja suporte necessário das duas partes, para que haja suporte necessário para que os resultados não sejam comprometidos. Isso é extremamente importante. E a utilização das ferramentas que nós temos hoje, que são disponíveis, muitas delas são gratuitas, você pode fazer um bom uso delas, sejam ferramentas de conferências, de criar cronogramas de tarefas, enfim. O ambiente tecnológico hoje ele é muito farto, só basta você fazer um bom uso dessas ferramentas que tem aí. Fazendo isso, você terá excelentes resultados. E sem falar, obviamente, no crescimento pessoal dela, entender os momentos dela e ver, caramba, olha quem eu era, olha quem eu sou. Não só pelo momento de mudanças da pandemia. A pandemia, ela faz parte. Ela veio para nos dizer como e onde a gente deve nos readaptar, nos refazer, nos desconstruir para construir outra. Então esse é um momento bastante importante. Aproveitar esse momento para crescer, não só para ficar em casa e postar nas redes sociais. Olha, eu estou trabalhando home office. É legal ou não é legal? Não é bem isso. É isso também, mas isso não é a construção. A construção em si ela começa pela disciplina, pelo entendimento, pelas entregas, pelos resultados que você pode alcançá-los, tá bom? É esse o nosso recadinho de hoje. Continua com a gente vendo nossas próximas séries. Compartilha esse vídeo com as suas redes sociais, interajam, deixa suas dicas, suas ideias aqui e conte com a gente. Bye!